Olá, vamos para mais uma roda de chimarrão. Essa semana ela está um pouquinho diferente, porque nós estamos num período de consulta para a reitoria, né? E hoje nós estamos falando aqui com a Chapa 1. Então, para que o pessoal que está nos acompanhando possa conhecer bem vocês, né, vamos pedir que cada um se apresente, conte um pouco da sua trajetória, como é que chegou até aqui. E vamos começar, então, pela professora Suzane. Então, olá, obrigada pelo convite. Sou a professora Suzane, estamos aqui como a Chapa 1, Serfurg, conectando histórias, construindo futuros. Eu sou professora do Instituto de Educação desde 2008 e desde que ingressei na universidade, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em diferentes espaços da gestão acadêmica na universidade. Quando eu ingressei, eu fui ser coordenadora pedagógica da equipe multidisciplinar na Secretaria de Educação à Distância, depois assumi a coordenação do curso de Pedagogia EAD e, concomitantemente, assumi a coordenação adjunta do curso de Pedagogia Presencial. Em 2013, assumi como vice-diretora no Instituto de Educação, fiquei como vice-diretora por 8 anos e, desde 2020, estou como diretora no Instituto de Educação. E essa minha trajetória dentro da universidade, né, nesses espaços de gestão, na coordenação de curso e na direção da unidade, me oportunizaram participar de diferentes momentos da nossa instituição, de comitês, de conselhos, e poder conhecer a gestão da universidade, seus processos. E também essa experiência me oportunizou estar hoje como presidente da ANFOP, que é uma associação nacional que debate as políticas de formação de professores. E por ser presidente da ANFOP, desde o ano passado, eu tenho participado de muitas atividades junto ao Ministério da Educação, participando de GTs, de comissões, e ocupo hoje uma cadeira no Fórum Nacional de Educação, que foi responsável pela organização da Conferência Nacional de Educação, na qual eu tive o privilégio de ser uma das relatoras do documento referência, que agora se materializou num projeto de lei que foi para o Congresso Nacional, para que a gente possa aprovar o Plano Nacional de Educação. E também tenho um assento no CTC da Educação Básica da CAPES, que trata, né, nesse CTC, de políticas de formação de professores. Entre essas políticas, nós temos vários programas que a nossa universidade participa, como o Sistema Universidade Aberta do Brasil, o PIBID, o Residência Pedagógica, entre outros projetos. E é essa trajetória, né, na gestão da universidade e também nesses espaços de interlocução com o Ministério da Educação, que me trouxeram agora, junto com o professor Ednei e o professor Rafael, a colocar o meu nome à disposição da nossa comunidade universitária para o cargo de reitora na Chapa 1. E quero dizer do meu compromisso, né, institucional com a universidade, com a FURG, e por isso que estamos, então, aqui hoje, né, nesse processo de consulta à comunidade. Muito bem, então, para a gente continuar conhecendo melhor vocês, né, vamos conversar com o professor Ednei. Conta um pouco da tua trajetória. Ótimo, obrigado, Ozelito. Saudar o pessoal que vai nos ouvir aí. Tá, eu sou o professor Ednei Primel, docente da Escola de Química e Alimentos. Ingressei na FURG em 2004, no antigo Departamento de Química, que hoje é o IFRS. Então, atuei como docente dos cursos de Química, Licenciatura, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química Bacharelado, Engenharia Bioquímica, por muito tempo, né, ao longo de toda a minha trajetória. Fui responsável, junto com outros colegas, pela elaboração da proposta do curso de mestrado em Química Tecnológica e Ambiental, do qual fui primeiro coordenador. E, nesse momento, né, era 2006, 2007, nós estávamos iniciando um processo de ampliação do nosso quadro docente, e os professores que ingressavam na área de Química nós credenciávamos como docentes permanentes, né? Isso foi muito importante. Logo, o programa, na primeira avaliação, passou de 3 para 4. Após esse momento, fui coordenar o curso de Química Licenciatura, e, em 2013, eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação da universidade. É um momento muito importante de grandes conquistas e grandes avanços na construção coletiva de espaços multidisciplinares de pesquisa, como o CIA, o CEMISUL, que havia iniciado lá em 2005, né, o processo inicial de construção, e ele vem, ao longo do tempo, né, aperfeiçoando seus processos e atingindo uma maturidade que hoje é referência na FINEP. Então,
muito importante esse espaço. Também naquele momento, lá em 2014, a incubadora de base tecnológica, a Inovate, iniciou suas atividades com o primeiro edital de pré-incubação, né, muito importante, a alteração do comitê científico, né, passando a ser um comitê que traz a representação das 13 unidades acadêmicas e dos segmentos, por exemplo. Todas as unidades acadêmicas tiveram o seu programa de pós-graduação. E, atualmente, eu sou diretor executivo da Fundação de Apoio da Universidade, né, a FAURG, desde 2021, onde eu pude vivenciar experiências importantes da grande capacidade de captação de recursos dos nossos docentes. Então, a FAURG hoje ela está fortalecida também pela gestão da Fundação e pelo empoderamento das nossas colaboradoras e a capacitação em todos os espaços formativos necessários para os avanços da Fundação. E a Fundação hoje ela atinge maturidade porque nós temos no nosso corpo docente de técnicos e estudantes uma grande competência técnica de conhecimento e da capacidade de captação de recursos. Então, eu quero dizer do meu orgulho de ser servidor público federal nessa instituição que me acolheu e que completou 55 anos e que muito nos orgulha, porque nós temos um quadro de servidores e de alunos e terceirizados extremamente comprometidos com o desenvolvimento da nossa instituição. Eu sou químico industrial de formação e tenho doutorado em química analítica. Então, o terceiro membro, né, da Chapa 1 é o professor Rafael. Conta um pouquinho para o pessoal a tua trajetória e como é que tu chegaste, então, aqui. Queria primeiro agradecer a todos por essa oportunidade. Nós estamos muito felizes por estar podendo conhecer toda a universidade e discutir uma série de propostas que foram construídas com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação, para que nós possamos avançar em vários temas que são pertinentes para a nossa universidade. Eu me chamo Rafael Paes, sou professor da Escola de Engenharia, tenho minha formação em Engenharia de Produção pela URGS. Eu costumo sempre dizer, eu não cursei aqui, mas eu nasci aqui, né? Sou filho de uma ex-servidora aqui da universidade, aposentada hoje. Motivo de muito orgulho. E viver perto da minha mãe durante muito tempo faz com que eu tenha um grande orgulho sobre a missão da universidade e a função transformadora que ela exerce em para diversas pessoas aqui que passam, né? Eu tenho uma formação que logo que eu saí da universidade eu fui para um mercado de trabalho e lá me desenvolvi durante algum tempo, principalmente em setores de planejamento de empresas de grande porte. Em 2009 eu faço meu primeiro concurso e vou para a Unipamp em Bagé, né, dentro de um curso de engenharia de produção, com diversos desafios da criação de uma universidade ainda muito jovem. Chego à universidade aqui na FURG em 2012, depois de também tendo uma passagem na UFPEL, com a criação de um curso de engenharia de produção. E aqui, sabendo que eu ia desenvolver minhas atividades, fui muito bem acolhido na Escola de Engenharia. E de lá para cá eu desenvolvo minhas atividades de ensino, de pesquisa, né, e com orientação de alunos e participação de diversas comissões aqui na universidade. São diversos os projetos que eu tenho atuado junto com diferentes profissionais, técnicos administrativos, professores de diferentes departamentos, com instituições diversas. Mas, particularmente, eu acho que é importante destacar que nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, nós fomos desafiados a apoiar o processo de implementação do sistema de gestão de risco da universidade, um processo que tem aberto inúmeras portas para nós, do Laboratório de Engenharia de Produção, no sentido de poder colaborar com o entendimento e com o desenvolvimento de algumas ações da universidade. Esse processo iniciou já há algum tempo e desde esse momento nós temos participado de diversas intervenções dentro a 3 unidades administrativas. Iniciamos esse processo na Proplad, avançamos na Proinfra, depois de uma passagem na ouvidoria, hoje estamos na Proit, né, com a parte de CGTI. Então, estar hoje junto com a professora Suzane e o professor Ednei é motivo de muito orgulho. Nós estamos muito felizes de poder estar apresentando essas propostas e debatendo com a comunidade universitária. Então, quando a gente fala da FURG, uma coisa que eu tenho dito muito assim, é sobre esse pertencimento, que a gente percebe que a comunidade vive a FURG, né? Então, a gente vê que no final de semana tem as famílias ensinando as crianças a andar de bicicleta. Eu sempre conto a história de chegar aqui e encontrar um rapaz que veio com o carro, encostou o carro aqui, abriu, tirou as roupas, pendurou no varal, abriu uma cadeira, abriu um livro, ficou lendo enquanto as roupas secavam.
Então, eu acho isso muito bonito, como a comunidade rio-grandina se sente FURG, sente que a FURG faz parte, vem aqui praticar esportes, enfim, né, reunir a família. Então, a gente sabe, sempre fala desse papel do ensino, pesquisa e extensão, e aí vamos falar de cada uma coisa dessas, né? Nosso primeiro tema é o ensino, e aí a nossa pergunta para a Chapa 1 é como é que vocês estão pensando, né, o ensino para os próximos 4 anos, então. Bem, na nossa proposta, nós trazemos 2 eixos que vão trazer as questões de ensino, pesquisa e extensão. Um desses eixos é o de qualidade acadêmica e ensino transformador, em que nós centramos, né, nesse eixo as questões mais direcionadas ao ensino de graduação e pós-graduação, e o outro eixo é o desenvolvimento regional e redes de cooperação, onde nós procuramos, né, apresentar e discutir ações, né, olhando para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, inovação, cultura e arte. Né? Então, olhando então mais diretamente para as questões de ensino, né, nesse eixo qualidade acadêmica e ensino transformador, nós trazemos nesse eixo algumas ações pensadas de como nós podemos, né, qualificar o ensino de graduação, os currículos, os desenhos curriculares, pensando, né, a qualidade da formação profissional que é desenvolvida na nossa universidade. Uma das questões para nós bastante importante quando a gente pensa nas questões de ensino é fortalecer o vínculo dos estudantes também com a universidade, que reforça a ideia do pertencimento, né? Então, nós termos, né, currículos atrativos, um espaço também atrativo para que os estudantes tenham os seus processos de ensino e aprendizagem, né, laboratórios que sejam qualificados, com equipamentos que qualifiquem, né, esse processo de formação, são algumas das questões que nós vamos perseguir, né, ao longo da gestão, se estivermos, né, ocupando esse espaço por escolha da nossa comunidade. Ainda dentro desse eixo, a gente traz a importância da flexibilidade curricular e da inclusão de novas tecnologias, de novas metodologias nos processos de ensino. A questão da flexibilidade curricular é algo que a nossa instituição já vem discutindo há bastante tempo, né, e vem construindo propostas para pensarmos a inovação pedagógica. E nós temos o compromisso, né, de fortalecer isso e formalizar isso dentro da nossa instituição, de modo que os cursos, os coordenadores, os núcleos docentes estruturantes possam pensar novos desenhos curriculares que atendam, né, ao novo perfil de estudante que hoje chega à universidade. A gente precisa entender que o estudante que chega hoje na universidade, ele é diferente do estudante que eu era, ou que tu eras há um tempo atrás. Nem melhor, nem pior. Diferente. É um outro momento histórico, é um outro contexto social. Então, a gente precisa olhar para essas demandas que os estudantes nos trazem e pensar cursos que possam, né, estar atendendo a este perfil dos estudantes que chegam na universidade. Além disso, é importante pensarmos estratégias de que a formação oferecida nos nossos cursos, elas atendam ao perfil profissional que a sociedade nos demanda. Então, para isso, nós colocamos a importância de termos projetos, né, associados com a área de atuação profissional destes estudantes, né? Pensando a criação de uma central de estágios que contribua para essa interlocução, fomentando a participação dos estudantes em diferentes projetos, né, de ensino, pesquisa e extensão, que depois a gente também vai tratar quando essas temáticas entrarem aqui na nossa roda de chimarrão para discutirmos, né, e pensar também a importância, né, dentro desse eixo, de nós buscarmos, né, olhando para as questões de ensino, né, o ingresso e o combate à evasão, que é sempre uma preocupação, né? Nós temos algumas questões relacionadas, por exemplo, à evasão, que nós trazemos como proposta o acompanhamento dos estudantes, isso associado, né, à política de combate à evasão que a universidade já aprovou, e buscar também estratégias de ampliar o ingresso dos estudantes na nossa universidade. Ainda com relação ao ensino, importante de colocar aqui que nós trazemos
trazemos, né, algumas questões voltadas para o ensino da pós-graduação, de modo que a gente possa também flexibilizar os currículos da pós-graduação, pensando também hoje que boa parte dos estudantes de pós-graduação hoje são trabalhadores, não conseguem se dedicar exclusivamente à pós-graduação. Então, de modo que a gente possa ter alternativas como ensino híbrido e outras metodologias que contribuam para que a gente possa continuar fazendo o ensino de excelência na graduação e na pós-graduação, mas olhando para o perfil dos estudantes que hoje chegam na nossa universidade. E aí, falando da pós-graduação, inevitavelmente a gente fala da pesquisa, né? O que a gente vê? A gente vê que na universidade a pesquisa, às vezes, ela também é uma fonte de orçamento, porque os pesquisadores vão buscar esses financiamentos em editais, mas muitas vezes também esses editais eles são direcionados, né? Eles são induzidos. Existe uma demanda induzida ou na área de petroquímica, ou na área das bacias hidrográficas, ou na área das ilhas oceânicas, enfim. Existe aí uma série de editais que induzem um pouco essa pesquisa e, às vezes, não incluem aí pesquisas na área de ciências sociais, ciências humanas. Então, qual é a visão, né, qual é o projeto da Chapa 1 para pesquisa, para que a gente possa ter todos os pesquisadores, quer sejam professores, quer sejam até técnicos administrativos que fazem pesquisa, né, como é que eles poderão ser incentivados a realizar a atividade de pesquisa? Excelente, Rosilito, a colocação. A nossa proposta tem 7 eixos que eles são integrados, eles conversam entre si, né? E dentro desses eixos nós propusemos o eixo 3, que é o desenvolvimento regional e redes de cooperação, justamente para promover ações estratégicas de integração entre ensino, pesquisa, extensão, inovação e cultura, né, que é muito importante também. Nesse aspecto, nós queremos fortalecer o SIDEC-Sul como, né, um espaço de construção de estratégias vinculadas a temas essenciais da pesquisa. Não só temas que demanda da sociedade, mas para os editais induzidos de fomento, de forma que nós possamos, primeiro, né, ter a informação, identificar todas as nossas potencialidades, que tem muitas, está instalado, nós temos um nível de maturidade científica muito grande, e o que nós precisamos é fazer de forma interdisciplinar ou transdisciplinar esses processos, de forma a incluir, né, todas as áreas, porque nós temos as nossas referências aqui na instituição, na universidade, muito bem estabelecidas e consolidadas, né, como você colocou aí em algumas áreas. Por exemplo, nós temos um INCT-MAR, nós temos um INCT lá nas engenharias, na área de materiais, e isso é uma consolidação. Mas as áreas das ciências humanas, da ciência da informação, ciências sociais, elas precisam, da área do direito, por exemplo, né, do ICEAC, lá precisam ser integradas nessas grandes ações. E de forma que nós possamos, a partir de temas estratégicos que nós colocamos aqui, por exemplo, né, ampliar a participação da FURG na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Isso envolve todas as áreas, então nós precisamos induzir que os grupos participem. Induzir a participação de grupos em editais estratégicos do FNDCT via FINEP, né, que lá não é mais só equipamentos multiusuários, você tem infra. Lá nós temos, por exemplo, um edital agora que aportava recursos para a revitalização de museus, aonde a cultura, a extensão, a inovação e a pesquisa trabalharam juntos no edital. A inovação tecnológica estava presente lá, então nós precisamos induzir cada vez mais essas ações, também para fortalecer os nossos programas de pós-graduação e nossas atividades de ensino. E a gente faz isso na prática com os técnicos. A importância de indução dos nossos técnicos e estudantes nos projetos de pesquisa. Para além do estímulo, do incentivo, a criação de centros transversais diversos, como, né, nós já temos instalado aqui, a gente quer induzir outros, tá, em temas estratégicos, nós vamos, e propomos aqui, vamos criar um escritório de gestão de projetos, para auxiliar os pesquisadores, porque o pesquisador ele precisa estar com o tempo dele disponível para pensar, para orientar os alunos, para conduzir os experimentos, para gerar resultados, né? E esse é o intuito, nós construirmos um escritório de gestão de projetos para dar esse suporte, porque a gente sabe, né, que são muitos formulários, são muitos editais, então também nós precisamos comunicar esses editais, precisamos identificar aonde estão os grupos que podem contribuir
e trabalhar nesse processo, mas de forma que nós possamos induzir, né, a pesquisa em todas as áreas. Por isso que nós pensamos também a inovação como transversal. A inovação não só como tecnológica, mas a inovação, nós vamos falar mais à frente um pouco dos aspectos da inovação, mas que também deve estar integrada com a pesquisa. Nós precisamos ampliar nossa capacidade naqueles grupos que estão consolidados, mas também trazer um olhar institucional amplo para todos os grupos para integrar nesse processo. E nesse aspecto importante, né, tem temas fundamentais sendo discutidos para além daqueles que você comentou. Por exemplo, mudanças climáticas. Como nós vamos preparar, né, a nossa instituição em termos da pesquisa para das mudanças climáticas, que é um tema que teve agora, né, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, sendo discutido e colocado como prioridade. Como nós vamos atuar, por exemplo, na questão do hidrogênio verde, da energia offshore, sem incluir a pesquisa em todas as áreas do conhecimento da nossa instituição. Então, é nesse ponto que nós pensamos a pesquisa institucionalmente, né? Isso, e isso é muito importante, ter também uma fundação forte para dar suporte aos nossos pesquisadores, isso é essencial. E nessa conversa surge, então, a extensão com a curricularização, né? A gente sabe que já tinha uma série de servidores, tanto professores como técnicos, que faziam extensão, mas agora, com a extensão entrando no currículo, a gente vai ter um aumento de demanda, os alunos têm uma carga horária para cumprir, e talvez não tenha tantos projetos assim, ainda não tenha tantos projetos para atender a toda essa demanda, além de questões orçamentárias, né? Com esse aumento dessa busca pelas atividades de extensão. Então, qual é o projeto da Chapa 1 para a atividade de extensão, considerando esse momento, né, de curricularização? Bem, a extensão universitária, ela é extremamente importante porque ela é um dos elos, né, de articulação da universidade com a sociedade, né? Então, a extensão ela é um dos nossos pilares na instituição, em que talvez se expresse para a sociedade como que a universidade cumpre o seu papel social, que é quando a gente leva, né, os conhecimentos que são produzidos no ambiente acadêmico para a sociedade, e também a universidade vai reconhecer as demandas que a sociedade quer respostas, procura apoio, e nós fazemos essa relação, né, a universidade, sociedade, com o braço da extensão. Então, a curricularização da extensão, né, ela foi algo pensado, né, no Plano Nacional de Educação, que está findando neste momento. Depois ela se torna, né, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, e, nesse sentido, todos os cursos de graduação passam a ter que ter 10% da sua carga horária com a extensão universitária. Isso foi muito importante, né, para a gente pensar o papel da formação dos nossos estudantes na relação com a sociedade, e de que o perfil profissional atenda, né, às demandas do campo de atuação. Porém, esse processo, como tu bem colocastes, né, por questões orçamentárias e pela própria questão da necessidade do desenvolvimento de diferentes projetos de extensão, isso se coloca, né, como um grande desafio para a universidade. Nós colocamos no nosso programa de gestão a necessidade de avaliarmos, né, como é que está o andamento da curricularização da extensão, para que a gestão possa pensar como melhor dar as condições para que os cursos possam, de fato, né, desenvolver essas atividades de extensão na universidade. Além disso, o tema da curricularização da extensão, ele vai ser profundamente discutido no ano que vem para os cursos de licenciatura, porque recentemente, agora em abril deste ano, foram aprovadas novas diretrizes curriculares para a formação de professores, em que ela modifica aquilo que nós havíamos pensado como extensão nos cursos de licenciatura de forma livre. O que eu quero dizer com isso? Essa resolução, ela estabelece que a extensão dos cursos de licenciatura precisam acontecer nas escolas. Então, nós vamos precisar, né, aprofundar esse debate, e o Fórum das Licenciaturas será um desses espaços.
Ainda quero destacar que no eixo da extensão nós temos alguns compromissos, né, de fortalecer grandes centros e projetos de extensão que a nossa universidade possui, né? E aqui eu quero destacar o nosso compromisso com o programa TEIAS, que é o Trabalho Extensionista de Integração e Ação Social, que nós temos, né, é um prédio que está próximo a Castelo Branco, aqui no Campus Carreiros, e que ali são desenvolvidos vários projetos de extensão que fazem um papel extremamente importante, né, de articulação com a comunidade, com o território que a universidade está inserido. Além disso, entendemos que é papel da universidade, dentro da extensão, né, fortalecermos, né, o complexo de museus, o CCMAR, a Exantar, o Sempre, entre outros núcleos que fazem um excelente trabalho de extensão. E temos também, né, a importância, né, destacamos a importância, né, da tecnociência solidária, que é uma relação, né, da compreensão da extensão inovadora, que é algo que a FURG foi também precursora, né, ela se destacou na aprovação dessa política. Essa política de inovação em tecnociência solidária foi aprovada pelo Consum lá em 6 de dezembro de 2019, e agora, né, com a inovação muito pujante na nossa instituição, nós temos grandes exemplos de ações e de iniciativas da tecnociência solidária, né, como a Inesol, né, que envolve 2 campi da nossa universidade, o NUDESE e também o programa ECO aqui da nossa instituição. E a gente quer fortalecer outras ações. Nós temos uma ação muito importante financiada pela Fundação Banco do Brasil, na área da tecnociência solidária, que envolve o CCMAR e um número de docentes aqui do IMF também, que é uma ação importante, e nós vamos estimular e vamos incentivar a extensão nesse campo. E nesse contexto, né, falando aí do ensino, da pesquisa, da extensão, a gente não pode deixar de falar dos estudantes e das várias necessidades específicas que esses estudantes têm para se manter no campus, frequentar, chegar, sair. Então, qual é o projeto da Chapa 1 para o apoio ao educando? Zenildo, algo que é importante de comentar é que o desenvolvimento de toda a nossa proposta tem o centro, o estudante, né? Ela mostra um conjunto de propostas que, de uma forma articuladas, venham a promover o desenvolvimento estudantil, né? A universidade que nós queremos é uma universidade que vai muito além de uma excelência acadêmica. É uma universidade comprometida com a inclusão, com projetos inovadores, mas que sejam socialmente responsáveis, né? E fortemente alinhadas com o mercado de trabalho. Então, nesse sentido, nós temos o eixo 6, o eixo intitulado Desenvolvimento Estudantil, uma opção nossa de desenvolver uma proposta que vá além da assistência estudantil, né? Esse eixo está estruturado de maneira que ele apresenta políticas, desenvolvimento de infraestrutura, ações culturais e iniciativas. Então, existe um forte compromisso nosso em garantir recurso próprio de maneira a suplementar o PNAES, porque entendemos que é muito importante garantir a permanência de todo o estudante em situação vulnerável aqui. Então, são diversas as ações, entre elas o fortalecimento de ações de acompanhamento pedagógico e social e apoio psicológico, algo que nós temos nessa caminhada enxergado como grande prioridade. A qualificação das condições de moradia das casas dos estudantes, principalmente no que tange a qualificação em termos de infraestrutura, rede elétrica, condições de telhados, que hoje, em função de todos os eventos que aconteceram dentro da nossa universidade, fazem com que a situação não esteja tão boa, né? Mas também é preciso entender que esses estudantes que aqui estão precisam também ser envolvidos em atividades culturais e de lazer, e a nossa proposta é desenvolver uma política de esporte e lazer de maneira a que esses estudantes possam viver a universidade, sintam vontade de permanecer nessa universidade, e isso faz com que nós tenhamos a visão clara que é preciso, mesmo com limitações orçamentárias, desenvolver iniciativas de garantir essa permanência deles, seja por meio de uma revitalização de um centro de convivência, seja por meio
né, de projetos de captação de recursos para que a gente possa expandir uma internet, porque a gente acredita que é por meio de várias ações articuladas que vão fazer não só o estudante permanecer na instituição, mas também eles se desenvolverem como alunos. A gente está olhando para a questão do desenvolvimento dos estudantes, olhando para todos os campi. Tá? E a gente entende que tem desafios muito grandes em Santa Vitória, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha, porque nesses campi, por exemplo, nós ainda não temos um restaurante universitário. Né? Então, sabemos que a universidade foi contemplada no PAC com o restaurante universitário e queremos, né, acompanhar e fiscalizar para que essas obras aconteçam o quanto antes, para que se melhore as condições, né, de permanência desses estudantes lá. Da mesma forma, né, a Casa do Estudante, nós precisaremos construir uma casa em São Lourenço do Sul, que também está prevista dentro do PAC, e que é muito importante para que a gente consiga também ampliar, né, o ingresso de estudantes de outros lugares para estarem conosco, né, na universidade. Pensando na perspectiva do desenvolvimento dos estudantes, né, nós queremos fomentar, né, na universidade a participação dos estudantes nos diferentes projetos. Né? Nós temos alguns grupos que têm trabalhado na perspectiva de que os projetos financiados possam garantir que 50%, né, das bolsas que o projeto possui sejam para estudantes. E isso tem contribuído não só pela permanência, pelo valor financeiro que o estudante recebe, mas pelo envolvimento que o estudante vai ter com aquela atividade de pesquisa, de extensão, de inovação, e isso vai dando para ele mais ânimo e envolvimento com a sua formação. A gente tem também conversado muito com os estudantes de todos os campos da importância de termos espaços, né, para que os estudantes possam estudar, possam ter convivência entre eles, e acho que isso é importante não só para que eles convivam entre eles, mas que eles possam viver, né, passar o dia na universidade, num espaço que seja acolhedor e que seja também potencializador, né, do convívio entre os estudantes, entre os servidores da universidade. Quando a gente fala dessas questões dos estudantes, é muito comum a gente falar da questão da inclusão, e a gente sabe que vários estudantes têm necessidades específicas, que cada pessoa é um universo. Né? Então, quando a gente traz para a gestão de pessoas, eu também queria saber assim, como é que vocês vão lidar com isso quando o meu professor, por exemplo, lá atrás não foi diagnosticado com autismo e hoje ele tem que lidar com isso. Não foi identificada altas habilidades e superdotação, e ele tem uma sobreexcitabilidade. Então, aquela sala com um monte de gente fazendo barulho também o incomoda, também o irrita. O nosso técnico administrativo, nesse convívio, também tem essa necessidade de apoio. Né? Então, a gente fala muito do apoio ao estudante e suas necessidades específicas, mas qual é o plano da Chapa 1 para o servidor, quer seja professor, quer seja técnico administrativo, considerando que nós também temos as nossas necessidades específicas? Bem, em gestão de pessoas, que é o eixo que nós colocamos, nós temos várias ações pensadas para os servidores, técnicos administrativos em educação, professores e também incluindo, né, os nossos colaboradores terceirizados. Mas, olhando inicialmente, né, para a pauta, né, da inclusão, né, a universidade colocou sobre consulta, né, uma política de inclusão e acessibilidade que deverá ser aprovada até o final do ano por parte dos conselhos universitários. E o nosso compromisso enquanto chapa é que esta política estando aprovada, nós vamos trabalhar para que ela se materialize em ações dentro da nossa universidade. E uma política de inclusão e acessibilidade, ela é pensada para todas as pessoas, né? Independente de serem estudantes, servidores ou os terceirizados. E a inclusão, ela é um direito de todos. Então, a partir da política de inclusão e também das ações que a gente precisa desenvolver, a acessibilidade, ela é um direito que nós vamos ter que trabalhar
para que na infraestrutura da universidade a gente tenha espaços, né, acessíveis. Então, é uma questão de uma acessibilidade arquitetônica, de uma acessibilidade urbanística. Teremos que trabalhar institucionalmente para uma acessibilidade comunicacional e também nas questões do trabalho, no caso dos servidores, e do estudo, no caso dos estudantes, que a gente tem, então, né, uma acessibilidade pedagógica, no caso das disciplinas, e que a gente possa, né, garantir que não é apenas, as ações afirmativas não podem ser apenas para o ingresso, elas têm que ser para a permanência e para a atuação. Então, uma das questões que a gente considera, né, fundamental como uma ação que está vinculada à gestão de pessoas são ações formativas, né? Como tu bem comentaste, há algum tempo atrás, mal se falava em autismo, hoje a gente sabe que ela é uma realidade, mas que o autismo não é único, né? Cada pessoa que tem um diagnóstico de autismo, ela tem especificidades que são próprias, né, das suas necessidades. Então, da gente poder ter a sensibilidade, né, e a compreensão de como que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai ensinar, né, com qualquer pessoa que apresente uma deficiência ou uma neurodivergência, olhando a individualidade de cada sujeito. Isso é muito importante, porque nós não podemos entender que a inclusão ela se dá como uma concepção comum. Ela precisa ser tratada na individualidade. E nós queremos fortalecer a CAID, né, de modo que ela é hoje ela é esse espaço, esse órgão da universidade que trabalha as questões de acessibilidade, de inclusão, de direitos humanos para todos, para os servidores e para os estudantes, e que trabalha de forma integrada com a PROGEP e com a PRAE, com a PROGRADE e com a PROPESP, com a PROESC e com a PROIT. Então, a gente precisa entender a inclusão de forma integrada e no todo da nossa universidade. E com relação à gestão de pessoas, né, eu acho que é importante destacar que a nossa proposta ela tem um eixo específico de gestão de pessoas que vai discutir, inclusive, a importância de nós buscarmos novas vagas de professores, novas vagas de técnicos, para que a gente possa também qualificar, né, o trabalho que é realizado na nossa universidade, atendendo às demandas das diferentes áreas, né? Além disso, a gente coloca dentro do eixo de gestão de pessoas um compromisso, né, com a formação, um compromisso com as ações que envolvem, né, a promoção da saúde, o bem-estar, o lazer, a integração, né, entre os nossos servidores, para que a gente busque, né, ter um ambiente de trabalho saudável e que ele efetivamente, né, fortaleça o nosso sentimento, né, de pertencimento à universidade e que integre, né, todos nós nas ações que são realizadas dentro da nossa instituição. E aí, por todas essas coisas que a gente tem falado até agora, me parece que sempre vem para a universidade como espaço físico também, né? A ambientação, os prédios, as condições, os equipamentos, os materiais. Então, como é que a Chapa 1 planeja a questão da infraestrutura, né? Zenildo, a gente tem Ozelito. É um nome estranho. A infraestrutura é um grande desafio para a nossa instituição hoje, né? Entender a infraestrutura é entender como que nós podemos garantir a usabilidade dos nossos prédios, das nossas máquinas, garantir a segurança, a urbanização e principalmente no que tange também ao uso dos equipamentos de tecnologia de informação. Nós sabemos que esse é o eixo mais desafiador porque é necessário ter orçamento de capital ou orçamento de custeio para garantir a modernização ou a manutenção. Diversos são os desafios que se apresentam, mas nossa prioridade, é preciso dizer, que é garantir a manutenção predial e principalmente a segurança, né? Temos desafios também em tecnologia de informação, que é preciso também modernizar e atualizar nossos ativos de tecnologia de informação. Nossas propostas em termos de melhoria nas condições de manutenção
vão no sentido de, a curto e curtíssimo prazo, ampliar o número de zeladores, de maneira que possamos descentralizar algumas ações que possam garantir a execução de manutenção, principalmente de baixa complexidade. Mas também é preciso avançar em termos de estudo e de análise de novos modelos de contratação, de manutenção, de maneira que a gente possa ampliar nossa capacidade de resposta a alguns tipos de manutenção que não está sendo possível em função do modelo que hoje é desenvolvido. Em falar em manutenção, em infraestrutura, é preciso entender um pouco da relação da universidade no que tange a gerenciamento de contratos, de segurança, de higiene, de limpeza e todo esse processo, né? É preciso qualificar um setor que hoje existe na instituição e fortalecer esse setor, principalmente no que tange a como se relacionar com esses contratos que hoje cumprem uma função fundamental. Hoje nós temos temos aproximadamente 13 contratos que contribuem com mais de 50% do orçamento da universidade. São 13 contratos que precisam ser fortalecidos e fiscalizados de maneira a garantir a eficiência, a efetividade desse processo. Nosso compromisso é fortalecer esses processos de maneira que consigamos melhorar essa capacidade de resposta, de desenvolver bons termos de referência, que possamos acompanhar o desenvolvimento desses trabalhos e, assim como também, garantir com que haja uma continuidade desses processos, né? Ainda dentro da infraestrutura, eu queria complementar, né? Quando o Rafael traz desses contratos, a gente entende que hoje, com todo o processo que teve, né, de extinção de cargos, né, que se tinha até anteriormente, termos, né, trabalhadores terceirizados passa a ser uma realidade da universidade. Então, quando a gente fala desses contratos, é também buscar as condições adequadas de trabalho para esses trabalhadores, né, e garantir que os serviços que a universidade realiza possam, né, ser continuados, né, com qualidade, não só do serviço prestado, mas das condições em que esses trabalhadores realizam seus trabalhos. E uma questão muito importante, que tem a ver com o ponto anterior, que falávamos da acessibilidade, envolve a adequação, né, dos prédios à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Isso nós queremos construir a partir, né, de um projeto que vamos buscar financiamento, porque sabemos que o orçamento da universidade não nos dá hoje, né, a margem orçamentária para a gente poder investir fortemente na infraestrutura. E como colocou o professor Rafael, né, a prioridade ela vai ser discutida junto com os gestores de unidades acadêmicas, das unidades administrativas, mas entendemos que o nosso foco central nesse momento é a manutenção predial da nossa universidade, mas também a manutenção de equipamentos, né, e a busca de qualificar e ampliar, né, os nossos ativos, né, dos laboratórios, os nossos equipamentos que são necessários para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O nosso compromisso no que se refere à infraestrutura é também buscar, né, recursos para finalizar algumas obras que ainda não estão acabadas na nossa universidade e que no nosso programa de gestão, né, nós apontamos, né, algumas dessas obras como um compromisso para nós buscarmos finalizá-las. E isso já traz aí o próximo assunto, que é a questão do orçamento, né? A gente sabe que a gente tem vindo de uma série de anos em que a gente tem sofrido cortes orçamentários, né? E o tempo todo dessa conversa apareceu a conta, né? Então, como pagar esses boletos, né? Qual é o plano da Chapa 1 para esse enfrentamento aos constantes cortes de orçamento? Nós vivemos num momento de um déficit orçamentário, né? Nós temos uma perspectiva, né? Embora tenhamos uma perspectiva de aumento do PILOA na ordem de 8%, aproximadamente 5,5 milhões em 2025, a gente deve chegar ao final com um déficit ainda, né? Isso vai impor com que a nossa próxima gestão, caso nós formos eleitos, definir prioridades. E essas prioridades passam pela gestão participativa, por garantir os contratos que são essenciais para o funcionamento e claro que com muita responsabilidade, com muita
clareza e muita tranquilidade, buscar suplementação do orçamento por meio de projetos. Temos algumas iniciativas já que nos apontam que é possível desenvolver. Então, o professor Ednei já tem trabalhado muito no sentido de estruturação de um escritório de projetos para apoiar os pesquisadores no sentido de garantir com que esses pesquisadores possam trabalhar efetivamente na atividade de pesquisa e que possamos ampliar essa nossa capacidade de identificar oportunidades e, consequentemente, a gente submeter e capturar recursos para aplicar em diferentes projetos na instituição. Eu acho que tem um projeto aí de sucateamento das universidades públicas que precisa ser considerado nesse aspecto, né? A gente vai buscar de todas as formas o orçamento lá no MEC, né? O orçamento público, né? É um compromisso do governo federal, isso tem que ser buscado e a professora Suzane tem o conhecimento e tem a competência para fazer isso. Ela vai precisar de todo o suporte para buscar isso. Mas temos outras alternativas, como o Rafael colocou. Por exemplo, emendas parlamentares é uma possibilidade. Outros ministérios também, né, tem possibilidade de nós buscarmos recursos, né, para atividades que se desenvolvem na universidade. Por exemplo, eu já falei aqui no MCTI, né, o Ministério da Pesca, enfim, tem uma série de possibilidades que nós vamos buscar orçamento. Vamos buscar orçamento no FNDCT através de editais estratégicos para isso. Vamos buscar orçamento também através de projetos estratégicos no que diz respeito à melhoria das condições da tecnologia da informação, né, de softwares e outros para a nossa instituição. Importante também nessa questão do orçamento é que nós temos os territórios que nós atuamos. E ali foram pactuadas responsabilidades e parcerias coletivas que nós vamos buscar também essas possibilidades, né, de orçamentos para atividades aqui do campus. Por exemplo, tem as vias, que é trânsito, né, que a prefeitura tem uma responsabilidade aí, que a gente entende que pode buscar essa parceria. Então, são possibilidades que a gente constrói para além daquela que temos dentro do orçamento previsto, né, no MEC. Então, eu não ia comentar, né? A gente também tem um compromisso, né, na questão orçamentária de sempre poder discutir com as unidades acadêmicas, com as unidades administrativas, né, a aplicação do orçamento, né? Queremos revisar a matriz orçamentária hoje da nossa universidade, né, de distribuição interna do orçamento e pensar, né, junto com todos os setores, né, como que nós podemos, né, melhor distribuir esse orçamento, dadas as prioridades que temos. Sabemos que os desafios são enormes, que as demandas, né, hoje, tanto de manutenção da infraestrutura, de novos equipamentos, de atualização de equipamentos de laboratórios, são necessárias, mas também entendemos que a busca de complementação orçamentária, ela é um caminho que está posto hoje, como o professor Ednei colocou, é um processo que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, de redução orçamentária das universidades e que, no âmbito nacional, parte do orçamento que estava nos ministérios foi para o Congresso Nacional e estamos, né, dispostos, né, a dialogar com diferentes deputados aqui do nosso estado, buscando, né, formas de conseguir esse financiamento, né? E por estar hoje participando no Fórum Nacional de Educação, tenho a oportunidade de conversar com diferentes reitores de outras instituições e que vão apontando, né, que o diálogo com outros ministérios também é um caminho para que a gente consiga complementar o orçamento da universidade e desenvolver grandes ações que são, né, necessárias dentro da nossa universidade. Bom, e a nossa roda de chimarrão está quase chegando ao fim. Então, para a gente concluir aqui a nossa conversa, vamos botar uns 7 minutinhos aí para as considerações finais. Assim, o que vocês ainda precisam dizer para a comunidade? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Roda de Chimarrão. Dizer que nós temos apresentado em várias instâncias, várias unidades acadêmicas e administrativas, uma proposta fundamentada na articulação de 7 eixos, e esses eixos se articulam e visam melhorar a capacidade de resposta da nossa universidade, né? Desenvolver uma proposta, né, que impacte
um sistema produtivo de geração de conhecimento é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Estar aqui, junto com o professor Ednei e com a professora Suzane, é um motivo de muito orgulho, né? A professora Suzane é uma professora brilhante, com uma grande capacidade de liderança. O professor Ednei também tem funções complementares. Espero que a gente possa, no dia 18, ter êxito nessa consulta e poder exercer a função aqui na universidade. Agradecer o espaço e convidar a todos, né, e dizer da minha alegria e felicidade de estar vivenciando esse momento, né? Eu acho que esse momento é democrático, um momento de participação coletiva, chamar os estudantes, os nossos técnicos e os professores a exercer o direito ao voto no dia 18, dizer que nós construímos uma proposta escutando várias pessoas, escutando os estudantes, escutando professores, técnicos e também olhando o PDI, isso que é muito importante. Chamar todos para que caminhem conosco e que nós possamos juntos continuar né, esse processo de democracia e no dia 18, né, um voto na chapa 1, mas também, né, dizer do orgulho de pertencer a essa instituição pública federal e como servidor público federal, eu quero chamar todos novamente para participar da nossa consulta e votar no dia 18 na chapa 1. Bem, queria, né, agradecer o Ozelito por esse momento, né, por esse chimarrão delicioso, né, agradecer a todos que nos acompanharam aqui no programa, para escutaram as nossas propostas, né, e reafirmar o nosso compromisso com a FURG, né, o nosso compromisso com esta universidade que é multicamp e que tem um compromisso com todos os estudantes, com os servidores e com os territórios em que ela está localizada, né. A nossa proposta, como, né, já foi colocado, ela traz 7 eixos que são interligados, eixos que se comprometem, né, com as pessoas que fazem a universidade, né, com os nossos estudantes, que são aqueles que dão um sentido para o nosso fazer e para nós estarmos aqui todos os dias trabalhando e pensando essa instituição e suas ações. Reafirmar o nosso compromisso, né, com as ações afirmativas, com o bem-estar, né, de todos aqueles que participam da vida da nossa universidade, da nossa comunidade universitária, o compromisso em qualificar o ensino, a pesquisa, a extensão, a cultura, a inovação. E sabemos, né, que a infraestrutura é um desafio, mas que quando colocamos o eixo da gestão participativa e governança, nós ali assumimos também, né, a intencionalidade que, se estivermos na gestão, temos de juntos, colaborativamente, coletivamente, discutir, né, e encontrar, né, os caminhos para a gente enfrentar os desafios que estão postos para a universidade. O período é extremamente desafiador. A gente sabe que as universidades vem vivendo, né, um período de cortes orçamentários, isso impactou, né, a infraestrutura da universidade. Depois de um período pandêmico, a gente teve, né, muitas situações de evasão, de adoecimento, né, perdemos colegas, e isso tudo são questões que impactam até hoje, né, o cotidiano da universidade. Mas a FURG é uma instituição que completou 55 anos este ano. E com todos os desafios e as dificuldades que se apresentaram, né, nesse momento mais recente, mas que já tivemos desafios na década de 90 piores do que temos hoje, né, em que nós não tínhamos papel higiênico, nós não tínhamos xerox, nós não tínhamos giz para dar aula. Eu fui aluna nesse período. Hoje, a nossa universidade, mesmo com todos os desafios, ela já atingiu, né, um grau de maturidade e que ela é excelência em diferentes áreas. Nós temos pesquisadores reconhecidos nacional e internacionalmente. Os egressos da nossa universidade têm conseguido se colocar em diferentes postos de trabalho. Então, nós nos colocamos neste momento, né, à disposição da nossa comunidade universitária para ocupar os cargos de reitora e vice-reitor. O Rafael estará conosco na gestão, porque nós temos orgulho de ser FURG. E nós sabemos que, por mais desafiador que o momento seja, nós temos um quadro de servidores extremamente competentes, capazes
capazes de superar os desafios de cada momento histórico. E é nesses desafios que a gente enxerga, né, que o sentido de pertencimento a essa universidade é que nos move. Porque quando temos desafios é que a gente se une, que a gente vai buscar alternativas e que desenvolvemos cada vez mais as nossas ações. Então, é nesse espírito, né, positivo, de enxergar as fragilidades, mas olhando muito mais para as potencialidades que esta universidade tem, é que eu faço o convite para que venham ser FURG conosco, para conectar suas histórias com a história desta universidade, porque todos nós somos responsáveis pela história desta universidade, aqueles que já passaram pela universidade, os nossos egressos, e olhando para os desafios do presente, que a gente possa construir um futuro para essa universidade, porque essa universidade ela é feita de potencialidades. E é isso que a gente acredita, e é por isso que quando nos dizem vocês são corajosos num momento tão difícil como esse de se candidatar, nós somos corajosos porque nós acreditamos na FURG, nós acreditamos nos estudantes que estão na FURG, nós acreditamos nos servidores que estão nessa universidade e que somos todos comprometidos em ser FURG. Obrigada, Ozelito, pela essa oportunidade. A gente aqui agradece, né? Eu quero agradecer em nome de toda a nossa equipe aqui, por vocês terem achado uma brechinha na agenda que é corrida, né? Para vir falar um pouco mais das propostas. Eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo aí que se inscreva no nosso canal e que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer melhor, né, as propostas da Chapa 1 e também reforçar o convite para todo mundo participar desse momento, né, votar de forma consciente, tendo avaliado aí as propostas das duas chapas. Não se esqueçam de ligar o sininho para saberem quando tem vídeo novo no nosso canal e até a próxima roda de chimarrão. Tchau!